bem-vindos a mais um Mulheres em Pauta, programa exibido pela TV Câmara de Mogi das Cruzes, onde nós trazemos assuntos importantes para o universo feminino. E hoje, mais que um assunto importante, um tema urgente: a violência contra a mulher no Brasil. O primeiro trimestre de 2026 foi o mais letal da história para as mulheres. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram 399 casos de feminicídio no Brasil, ou seja, 4 mulheres mortas por dia. São Paulo também registrou um recorde no período, com 86 feminicídios, um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2025, o Brasil já havia registrado um recorde no número de feminicídios desde a criação da Lei do Feminicídio, criada em 2015. Foram 1.568 mulheres assassinadas por motivação de gênero. E esse debate ganhou ainda mais força quando um caso de um professor de jiu-jitsu que abusava das suas alunas foi divulgado, entre elas uma aluna de apenas 12 anos. E é por esse motivo que a gente traz esse tema hoje para debate aqui no Mulheres em Pauta. E para falar sobre isso, nós convidamos a vereadora Priscila Yamagami. Bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo convite. É um tema complexo, nos entristece diante desses números, mas é preciso falar, é preciso abordar e alertar. Sim, e nós também convidamos a Michele Massuda, que é faixa preta de jiu-jitsu, faixa verde de Krav Maga, empresária e também dá aulas de defesa pessoal. Bem-vinda, Michele. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Infelizmente, falando de um assunto tão triste, né, principalmente em relação ao professor, é um assunto muito triste para mim, porque é o esporte que eu amo. Sim, mas é um tema que a gente precisa falar. Precisa ser falado, sem dúvida. E para a gente começar essa discussão, esse debate, eu queria trazer alguns dados. A gente tem a Lei da Maria da Penha, criada lá em 2006, a Lei do Feminicídio mais recente, criada em 2015, e esse debate é cada dia mais discutido na sociedade, mas ainda assim a gente tem visto esses casos de violência contra a mulher aumentarem dia após dia. Eu quero saber de você, vereadora, na sua visão, por que isso tem acontecido? São vários fatores, são várias questões que a gente tem que colocar, mas eu vejo a educação, né, como a principal, talvez, com certeza ali, dentre todos os fatores que a gente elenca, eu acredito que a educação seja a grande alavanca de diminuição, ou o que seria ideal, zerar esses casos de violência. A gente está falando especificamente contra a mulher, mas violência de todos os tipos. Eu tive, no começo desse ano, eu voltei para a sala de aula e eu levei o tema, que estava teve uma semana que foram vários casos, eu levei para todos os alunos refletirem, todos fizeram campanhas anti-feminicídio, combate à violência contra a mulher, e é uma forma de você refletir, é uma forma... Muitos, eu não tinha me atentado aos dados, aos números, nunca tinha conversado lá em casa. Então, eu acho que a gente precisa, apesar de toda a tristeza e não ser um assunto que nos agrada, nos motiva, mas ele precisa ser refletido em todos os lugares da sociedade. E aí eu comecei esse ano fazendo isso. E foi bem interessante porque eles abriram os corações de que eles não se atentavam para esses números, não se atentavam para essas questões. Então, a gente precisa levar para todos os lugares e, claro, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre lei, sobre a postura da mulher, dos homens, e eu acho que vai desdobrar em muitos outros fatores. Mas a educação, eu acredito que ela leve, e a gente sabe que os números diminuem, sim, através disso, né? E aí vamos desdobrar em muitos temas no decorrer da conversa. A gente até conversou já até em outro programa aqui desta casa, o Câmara em Debate, sobre isso, né? A educação é o caminho para todos os problemas da nossa sociedade. E eu quero saber de você, Michele, você como professora de defesa pessoal, as mulheres têm te procurado, principalmente por conta desse aumento tão grande da violência contra a mulher nesses últimos anos, principalmente nesses últimos meses? Por incrível que pareça, ainda é um assunto que a gente tem que trabalhar delicadamente com todos, né? Primeiro porque são várias camadas, então a gente, trabalhando na defesa pessoal, a gente também trabalha
das outras violências, porque a gente sabe que a violência nunca começa com um soco, né? Ela tem violência digital, patrimonial, moral, mas ainda é um assunto delicado e velado em toda a sociedade. Então, é muito difícil ainda que as mulheres entendam que é necessário. É necessário a defesa pessoal para um tipo de prevenção, né? A prevenção à violência ainda não é muito trabalhada, né? Você vê que a gente tem várias ONGs, vários movimentos para o pós-violência, mas para a prevenção e a educação, que a Pri falou, é exatamente isso. A gente começar a educar as nossas crianças, os nossos adolescentes e começar a falar sobre o assunto. Então, a gente tem uma barreira de chegar, por incrível que pareça, de chegar até essas mulheres para elas terem consciência que toda mulher precisa saber se defender, mesmo que ela não sofra violência em casa ou na rua. É melhor saber defender e não precisar usar do que Exato. precisar e não saber, né, Michele? Exato, exatamente. Mas a gente ainda tem uma dificuldade de chegar nas mulheres nesse sentido. Por mais que o assunto está em alta e tudo mais, mas é difícil. A gente tem essa questão também que muitas mulheres têm medo de denunciar, pode ser por vergonha, pode ser por dependência emocional, receio de represárias, muitos motivos ainda, barreiras que são importantes. O que você acredita, Priscila, que precisa mudar para que as mulheres realmente se sintam acolhidas e possam fazer essas denúncias tão necessárias para que aquele caso de violência não evolua para um caso de feminicídio? Então, eu acho que você foi num ponto importante, que a informação ela é fundamental, né? Hoje, a gente, apesar de debater, a Michele trouxe muito bem a dificuldade de abordar o assunto, não é um assunto agradável, então as pessoas não querem falar. E a mulher tem vergonha também, seja uma violência psicológica, física, patrimonial, a gente sabe, a gente não abre isso de forma escancarada para todas as pessoas, o que é um tabu que precisa ser quebrado também, porque quando a gente compartilha, a gente vê que não é só o nosso caso, são vários casos e que, como a Michele trouxe, começam com violência psicológica, moral e podem evoluir para uma violência física ou, Deus o livre, um feminicídio. Então, trazer a informação de que você tenha espaços para ser acolhida, para falar, e aí eu defendo muito a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, que é uma porta de entrada, de acolhimento para que essa mulher, como nós somos o primeiro representante político para a população, o vereador, a Câmara Municipal ela deve ser a primeira porta aberta para a Procuradoria da Mulher, para que essa mulher saiba onde buscar ajuda. E ali a gente faz o papel de articular toda uma rede que a gente chama de trama de proteção à mulher, como você disse, a Maria da Penha, com a Defensoria, com a OAB, com a assistência social, a saúde do município, a própria educação, ou desenvolvimento econômico. Então, você cria uma trama, uma rede de proteção para que essa mulher, ao buscar na Câmara Municipal uma porta de ajuda, ela seja encaminhada, ela seja guiada e até orientada sobre o que fazer. Porque muitas vezes a mulher não sabe onde ligar. Para que número? Ela liga para a Maria da Penha, ela liga direto para a GCM, ela liga para um outro órgão. Onde ela busca isso? Onde está esse número? Porque a gente sabe dos diversos números aí de urgência, emergência, mas é um momento ali de muita tensão, muito estresse. Então, onde ela buscar? E aí eu vejo que a informação talvez seja aí o primordial para a gente tratar, e a educação, como eu falei, falar mais sobre isso. Então eu dou aula de marketing, empreendedorismo, endomarketing, mas eu fiz questão de levar, porque a gente falando em casa sobre isso, então a gente conscientiza. A gente sabe, uma sociedade que é machista, é até estrutural, assim, as pessoas têm atitudes machistas muitas vezes sem saber que estão sendo machistas. E vem de mulheres também, né? A primeira atitude machista que eu recebi antes de entrar na política, que foi num grupo pré-candidatas, antes de entrar na política, foi um grupo de mulheres que me expulsaram do grupo, dizendo que elas não queriam uma candidata a vice-prefeita, elas queriam uma candidata a prefeita, que se eu não tivesse coragem, eu não era bem-vinda naquele grupo. De mulheres. Não era um grupo misto, era um grupo de mulheres. Então, assim, a gente também precisa se atentar, e aí eu acredito muito na questão da atenção plena, a Michele vai trazer muitas informações bacanas sobre isso, de você não praticar violência
moral, psicológica contra amiga, contra colega, contra uma desconhecida. Isso muitas vezes vem das próprias mulheres. Mulher dirigindo, mulher no volante, perigo constante. São coisas que a gente vai alimentando um sentimento de que é um preconceito contra a mulher que precisam acabar. E a gente tem que se vigiar. Então, isso começa dentro de casa, com as crianças, seja com as meninas ou os meninos, seja com a família, ali, o pai e a mãe, numa conversa. E aí eu entendi que quando eu fiz esse projeto do combate ao feminicídio, eu ia levar esse diálogo para dentro da casa. E para a comunidade ali da faculdade, os colegas falando. Então, a informação, eu acho que é o primeiro degrau aí que a gente precisa fortalecer. E aí viram outras ações também, as leis e tudo mais. É um assunto que envolve muitas camadas, a gente pode ficar falando aqui por horas e horas sobre isso. Mas é muito importante a gente debater. E é importante. Né? Porque muita gente que está nos ouvindo hoje em casa, puxa, a gente nunca conversou aqui em casa sobre isso. Vamos falar do caso tal, né? E todo mundo entender ali como todo mundo pensa. Mas isso não é legal, falta empatia, falta compaixão, falta amor ao próximo. Eu falo muito disso, independente da religião, independente da questão... mas temos uma questão aí de amor mesmo ao próximo, isso está se perdendo, né? E a gente não pode, o amor é a base de tudo, mesmo, é o que a gente fala, amar o amigo é mais fácil, amar aquele que você não conhece, o seu inimigo, e esse é o exercício de todo dia, é amar as pessoas que você não conhece, amar o inimigo que te faz refletir, então é bem profundo esse tema, mas a gente precisa falar dele. Sim, a gente precisa falar. Eu quero voltar também àquele caso que a gente citou no comecinho do programa, que é o caso envolvendo o professor de jiu-jitsu, suspeito de abusar das suas alunas. E a questão desse tema é que ele era uma figura de confiança para aquelas meninas, para aquelas alunas. E eu quero saber de você, Michele, como que esses casos impactam essa sensação de segurança das mulheres para os ambientes esportivos e o que muda da relação das alunas dentro desses espaços com essa história? Como que a gente pode também alertar essas meninas que estão ali no dia a dia? É importante, é importante lembrar que isso acontece em todos os esportes, infelizmente, né? E que, infelizmente, alguns professores usam dessa figura, porque professor não precisa nem ser de jiu-jitsu, o professor ele tem uma figura, né? E muitas vezes meninos, exato, elas, meninos, meninas de 12 anos principalmente, que ainda não sabe, né, se é criança, ou se é adolescente, ou se é jovem, ele tem aquela figura, né, de inspiração, e é muito difícil, é muito complicado. Para a gente do esporte, é muito triste saber quando existe, porque realmente é um abuso de confiança, né? As crianças confiam, os pais confiam. Primeiro de tudo, um alerta aos pais, né? É preciso estar atento. Eu tenho uma filha também que é atleta, ela é atleta de competição, e assim, não sempre a gente sabe que nós pais temos uma vida corrida, normalmente trabalhamos, mas estar atento às mensagens, ao jeito que mudou, não reforçar, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, porque a gente acaba alimentando também, menina se porta assim, menino se porta assim, a gente alimenta esse gênero que não deve ser alimentado. A atenção dos pais é muito importante, e é muito importante a conversa, a gente sempre volta nessa conversa, olha, tá tudo bem, o que aconteceu? Porque normalmente as meninas não falam, porque a primeira coisa que elas sentem é você recriminada. Né? As meninas não denunciam. A primeira menina que fez a denúncia, a minha filha foi no Pan-Americano, ela estava nos Estados Unidos e ela teve que ser convencida a denunciar. A primeira menina que fez a denúncia, minha filha teve contato com ela antes e ela falou, mãe, a gente estava convencendo ela a denunciar, porque a denúncia é muito difícil. Muitas mulheres se sentem culpadas, né? Elas acreditam que aquilo lá aconteceu por culpa delas. Exato. E não é. Muitas vezes, a gente pode dizer que não é culpa da mulher, da menina. Ela precisa falar, né? Entre outras coisas, né? Por exemplo, quando existe uma denúncia, a primeira coisa que fala assim, mas foi mesmo? Sim. Sempre duvida da vítima. Nunca se duvida do abusador, infelizmente. A gente tem outros casos no jiu-jitsu,
um caso que foi arquivado, por exemplo, mas ser arquivado não quer dizer que o professor era inocente. E aí tudo vai caindo em cima da vítima. Isso é uma preocupação enquanto sociedade também, porque a sociedade julga. Nós julgamos primeiro a vítima antes de julgar o abusador. E eu acho que a gente precisa estar atento, isso como a Pri falou, estar atento a todas as coisas que nós fazemos. E eu vou me colocar nesse bolo antes de começar esse projeto de defesa pessoal, que é o FemPower, né, que a gente trabalha aí toda a mulher como um 360. Eu era essa pessoa que falava assim, nossa, por que não sai do relacionamento? Por que não denuncia? Por que fica? Eu era essa pessoa, eu estava nesse lugar. Hoje, com toda a informação que eu tenho, eu mudei a minha perspectiva. Então, por isso que falta informação, falta a gente conversar sobre, falar sobre, estar atento. Eu acho que é isso. Às vezes a mulher não denuncia até mesmo porque ela não tem um lugar de acolhimento. Ela depende financeiramente daquela pessoa que faz a violência contra ela. Às vezes tem a questão dela ter os filhos, tem questão, ela tem pets, ela não tem para onde ir. E eu queria saber de você, Priscila, como que a gente pode ajudar essas mulheres, esses casos, com políticas públicas? A política pública é fundamental. Quando você tem uma cidade, né, que pensa nessa mulher, que pensa nos mais vulneráveis, ela é boa para todos, né? Então, a gente trabalhar a questão da Procuradoria, agora é uma bandeira que eu tenho, muitas cidades têm, e eu quero muito que Mogi também tenha. A gente tem a Lei da Defesa Pessoal e Comportamento Defensivo, até que é uma autoria está aqui do nosso lado, e por isso que eu fiz muita questão que a Michele sempre caminhasse com a gente, porque é a prevenção, né, da violência. Então, um comportamento atento mesmo, você chegar nos espaços, e a mulher ela já tem isso intuitivamente, ela chega no espaço, ela faz a leitura, só que agora a leitura não é mais seletiva sobre roupa ou quem está ali, mas nesse espaço, onde é mais seguro eu estar. Nesse espaço, alguém me oferece algum tipo de... Eu não quero que beire a neurose, apesar de eu ser um pouco quase neurótica em relação à segurança, assim, eu sou muito atenta, né? Mas eu já me safei de várias coisas. Então, esse comportamento defensivo, essa questão da autoconfiança da mulher, até a sua postura. A Michele tem uma história incrível, que ela estava no trânsito, ela se safou de um assalto, ela pode dar detalhes, por conta da postura autoconfiante dela dentro do carro. Então, assim, são vários detalhes que a gente muitas vezes não se atenta e que podem nos salvar. Porque, a princípio, você precisa só se safar da situação. Depois você vai pensar no que vai fazer. Aí tem a questão das leis, da punição desse agressor, do que acontece depois. Porque a gente também tem medo de que não aconteça nada. E aí muitas mulheres têm a protetiva, mas sabem que... E aí, mas vai dar tempo de eu estar longe o suficiente desse agressor, ou a polícia a patrulha chegar e me salvar? Então, tem várias questões que a mulher também não denuncia, porque ela sabe que nós estamos num país que a impunidade reina aqui, né? Todo mundo faz o que faz e não acontece nada. Então, os valores estão invertidos, enfim, a gente tem uma falta de política pública efetiva na área da segurança para que as pessoas pensem antes de fazer alguma coisa. Eu vi o depoimento do professor lá, quando ele faz, né, o abuso com a criança, e ele fala, desculpa, eu acho que eu não deveria ter feito, mas eu fiz, foi mais forte que eu. Então, assim... Ele disse que achava que ela estava dormindo, ele fala da né? menina também, ele fala pro pai, sua filha me tratou como... Ela não me tratou como aluna. Ela me tratou como nenhuma aluna, que é um absurdo, né? Só que a gente está falando de uma criança de 12 anos, Sim, a gente criança, entra em outra lei também. É isso, então. Que não tem consentimento para uma criança de 12 anos, exatamente. Não existe. Então, assim, a gente precisa rever toda essa parte legal, né, de legislação, para que as pessoas saibam que alguma coisa vai acontecer. Senão fica esse cenário caótico que a gente vive no país, em que o certo está errado, o errado está certo. E como que você vai educar pessoas, né? Eu falo de sala de aula, faça o certo. E aí você vai
temas maiores, consciência mesmo, ter um nível de consciência elevado, ser uma pessoa de qualidade, uma pessoa que pratica o bem, que olha para o outro e fala, poxa, eu não gostaria que fizesse comigo, não vou fazer também, né? Acredito num Criador maior, que também você vai prestar contas, então não tem a lei, a justiça terrena, mas tem uma justiça divina. Então você precisa abordar de todas as formas, eu acho que é como você falou, né, o ser integral, 360, para que ele entenda que ele vive numa coletividade, numa sociedade que precisa ter respeito, precisa ter empatia, compaixão e amor, né? Não, é muito importante, Priscila, mas também a Mogi das Cruzes, no ano passado, promoveu workshops voltados para a defesa da mulher, em que você participou, não foi, Michele? Eu queria que você contasse um pouquinho como que esse tipo de ação pode... A gente está falando também muito das políticas, mas isso é algo mais efetivo. Como que isso pode ajudar essas mulheres na proteção das mulheres? E se você, no seu dia a dia com os alunos que você atende de uma forma mais contínua, se você consegue perceber uma mudança nesse comportamento das mulheres, na postura que a gente também estava falando das suas alunas? Com certeza a postura, primeiro eu vou começar da postura, a postura muda todo um cenário de violência, né? A gente trabalha muito a autoconfiança, a autoestima, para que essa postura mude e com isso a violência não aconteça. Os workshops foram feitos em agosto, esse ano vai ter novamente em agosto, onde a gente trabalha não só a defesa pessoal em si, física, mas a gente traz números, traz psicólogos, traz terapeutas, para que a gente trabalhe o 360 mesmo. Trabalhar na violência, informações de violência patrimonial, digital, informações de violência moral, como tratar isso, como a autoestima e a autoconfiança previne a violência moral e psicológica, né? E como a defesa pessoal previne a violência física. A gente sempre trabalha na prevenção. A ideia é sempre trabalhar na prevenção. Quando eu fui procurar a Pri, falei, Pri, tem um monte de gente trabalhando no pós, e é muito importante que tenha esse pós, mas é muito importante que a gente trabalhe nessa prevenção. Então, o workshop ele vem trazer informação, tanto de todos os tipos de violência, e a gente aproveita e faz uma palhinha lá para... A defesa pessoal que eu trabalho são do cotidiano da mulher. Então, o que a mulher poderia fazer se caso acontecesse um tapa, se caso acontecesse um enforcamento, se caso acontecesse uma defesa ao solo, né? Se a mulher vir a cair ao solo. Então, a gente trabalha especificamente voltado ao cotidiano da mulher. Eu trago, sim, a minha experiência de jiu-jitsu, a minha experiência de Krav Maga, mas eu adapto totalmente ao cotidiano da mulher. Então, é importante falar que não é luta. A defesa pessoal feminina que a gente faz é comportamento defensivo. A gente não vai atacar, a gente vai aprender a se defender e também aprender a trabalhar na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, para que a gente não sofra violências. Que a gente observe os lugares ao entrar, onde são as saídas, onde são as portas. Lógico, não vamos ser neuróticas, mas vamos prevenir. Ao entrar no carro, eu já vou ao carro com a chave na mão, não abro a bolsa e tal, já coloco tudo e já saio. Eu vou parar num lugar, tem pessoas suspeitas, não estaciono, procuro outra vaga, sempre agindo de forma consciente para que nós não sejamos alvos fáceis. E aí a gente ensina tudo isso no workshop. Para complementar, Dani, isso virou uma lei. Sim, né? Quando a gente no traz ano passado, a lei de comportamento, defesa pessoal e comportamento defensivo, para ser ensinada nas escolas, nos espaços públicos, parques, centros culturais, para que toda a cidade possa ter acesso a esse tipo de comportamento, que é fundamental. Então, você tem uma cidade mais segura, mais prevenida, né? E essas crianças, jovens, todas antenadas nesse movimento aí de prevenção que a Michele trouxe. Eu ia exatamente pedir para você falar sobre essa lei. Ela foi aprovada em outubro do ano passado. Isso. E qual que é a importância de a gente transformar esse tipo de iniciativa em uma política pública permanente? O que isso pode mudar, impactar a vida dessas mulheres, dessas meninas daqui, da nossa cidade? É um comportamento, e a gente está falando de mindset, forma de pensar diferente. Infelizmente, é uma sociedade que se apresenta para a gente muito violenta, né? Nesse sentido
que a gente está tratando aqui. Então é importante que você tenha uma cidade, eu falo da cidade educativa, é a cidade que é prevenida. Então a Michele trouxe essa ideia, a gente transformou em lei e colocou. Agora a gente está cuidando para que ela seja implementada. Então, às sextas-feiras à noite, lá no ginásio, no Tuta, a Michele faz um workshop, como ela faz, né, para essa turma dela. Ele, é claro que ele é reduzido ali para algumas técnicas, mas ela já faz aberto à população e gratuito, né, Mi? Então, é a política pública começando a ser colocada em prática. A nossa luta agora é para que se expanda, para que ela possa formar outras pessoas, que são os professores, para que isso vá para todos os bairros da cidade, todos esses espaços públicos que a gente está falando aqui. Isso seja de acesso mais fácil para todas as mulheres da nossa cidade que queiram participar. E nem é uma questão de querer, não, é uma questão de também precisar, de precisar. Né? Todas sextas, às 19 horas, lá no ginásio Tuta. Às vezes precisa até para ensinar, né? Porque às vezes você não sofre, mas você conhece uma prima, uma amiga, uma irmã, e aí você não tem informação suficiente nem para ajudá-la. Eu sempre falo para as minhas alunas, eu falo, às vezes você nunca vai usar, mas sempre você encontra alguém, alguma mulher que vai precisar. E é muito importante. Nós nos fortalecemos enquanto mulheres, enquanto sociedade, para que fiquemos cada vez mais seguras. Infelizmente, a gente está caminhando para o fim, a gente precisa já encerrar. Eu tinha outras perguntas aqui, outros assuntos para a gente trazer aqui, mas o tema passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, o tema é muito grande. E para a gente terminar, eu gostaria que você fizesse uma conclusão, Priscila, em relação a tudo que a gente abordou aqui. Que mensagem que você deixa para as mulheres que nos assistem, que assistem a programação da TV Câmara? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade, agradecer a Michele por participar do nosso mandato. Então, isso que eu quero dizer, o mandato participativo é quando a população traz uma ideia, um projeto e a gente coloca em prática para que toda a cidade possa usufruir dessa política pública. E nesse sentido, o recado é para as mulheres. Então, nós temos uma oficina de defesa pessoal e comportamento defensivo, toda sexta-feira às 19 horas lá no Tuta. É o início do projeto que deve se expandir e que as mulheres venham praticar, fazer uma aula experimental, né, e acessar a esse conteúdo tão importante e de tanta relevância aqui na cidade, para que passem também para as vizinhas, familiares, para todas as mulheres que queiram. E dizer, participem, né, do mandato do seu político, da pessoa que você tem mais próxima. Eu já deixo aqui o meu gabinete aberto, tanto presencialmente na Câmara Municipal como nas redes sociais. Mandem mensagens, mandem WhatsApp. A gente faz muita questão de tê-las e tê-los também com a gente, porque eu acho que somando forças e a gente tendo esse espírito, né, de união e cooperação, a gente vai fazer uma cidade melhor. A gente atribuir para o outro a culpa, muitas vezes é muito mais fácil, mas a gente tem uma corresponsabilidade nessa sociedade que está adoecida emocionalmente, que está adoecida mentalmente, é fundamental para que a gente tenha uma cidade, um país melhor para a gente viver juntos. Então, participem mais de tudo isso, que todos somos corresponsáveis. Sim. E você, Michele, deixa uma mensagem para quem nos assiste, para a gente fechar o programa de hoje. Eu queria primeiramente agradecer o convite de todos vocês, agradecer a Pri, que sempre abraça minhas ideias, e deixar um recado para todas as mulheres, que todas as mulheres façam esse círculo umas com as outras. A gente brinca, cada uma cuida de 5, vamos fazer esse combinado? Cada uma cuida de 5 e a gente vai fazendo aí essa corrente do bem para que nós possamos viver com mais segurança, viver mais seguras e façam aula de defesa pessoal. É muito importante para a sua autoestima, para a sua autoconfiança, e a prevenção e a educação é sempre o nosso caminho, um caminho de uma sociedade melhor e, como a Priscila falou, todos somos responsáveis. Sim, muito, muito obrigada, Michele, pela sua participação. Obrigada, Priscila, Obrigada eu. por ter vindo aqui hoje. O programa Mulheres em Pauta fica por aqui.
Mas se você é vítima de violência contra a mulher, conhece alguém que é vítima de violência, a gente reforça aqui os canais para denúncia. Ligue no Disque Denúncia, o telefone é 180, não se cale. O primeiro passo para ajudar a encerrar esse ciclo de violência é denunciar, é sempre buscar ajuda. E se você quiser rever esse programa na íntegra, você pode acessar o canal oficial da Câmara de Mogi das Cruzes no YouTube, nas redes sociais e também no site da Câmara Municipal. Tchau, tchau e até a próxima.